Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 50ª reunião ordinária desse terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Nivaldo Bogo para que faça a leitura do artigo 93 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Artigo 93. Aplica-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Obrigado, vereador. A todos que se fazem presentes aqui neste plenário, aos integrantes da imprensa, aqueles que nos assistem pela internet, sejam também muito bem-vindos à sessão. Senhores vereadores, cópia da ata da 49ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, coloco em discussão única a ata da 49ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 49ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 49ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 566 do GAPRE. Sua Excelência, senhor Peter Alexandre Knoibiller, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Acusa recebimento de ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios de números 379, 380, 381 e 382, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com indicações de números 1796 a 1802. Documentos oriundos da sessão ordinária, realizada no dia 7 de outubro de 2019, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício Empresa Municipal de Habitação, número 148, 2019, encaminha documentos. Prezados senhores, estamos encaminhando o balancete mensal de setembro de 2019 da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul, EMAB. Sendo que tínhamos, para o momento, manifestamos as nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Wilson Altivo Torres Fener, diretor-presidente da EMAB. Projeto de Lei 106/2019, com origem no Legislativo Municipal, autor Dagmar Nogueira, denomina de Antônio Fari Júnior, Rua do Município. Requerimento 169/2019, Jaime Pedro Ferreira de Lima, solicitando a Tribuna Popular Livre para o dia 4 de novembro, para as senhoras Poliane Mafra Spitzner e Sirlene Ponikerski Rocha, integrantes da Associação Salmentense de Ciclismo Asbiciclo, a fim de explanar sobre o projeto Olho Guia. Indicação 1803, Claudimar Votroba, Executivo Municipal, solicitando reparos na pavimentação das ruas Matias Nossel e Otto Eduardo Lepper, bairro Serra Alta. Indicação 1804, Claudimar Votroba, Executivo Municipal, solicitando nivelamento da via no acesso ao Hospital e Maternidade Sagrada Família no centro. Indicação 1805, Fernando Malon, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o ensaibramento e patrulhamento das ruas Teresa Pauli e Oswaldo Naderer, bairro 25 de Julho. Indicação 1806, Fernando Malon, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, com cópias ao DETRU e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando estudos técnicos para a instalação de uma faixa elevada para travessia de pedestres na Estrada Rio Negro, próxima a Implantec. Indicação 1807, Fernando Malon, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, com cópias ao DETRU e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a manutenção da sinalização horizontal e vertical no cruzamento das ruas Luiz Balmo e Estradas Neves, bairro 25 de Julho. Indicação 1808, Fernando Malon, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, com cópia ao DETRU, solicitando a manutenção ou troca do semáforo na rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça Getúlio Vargas, Igreja Matriz. Indicação 1809, de Paulo Zeifka, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Planejamento, ao DETRU e à Secretaria de Obras, sugerindo estudos técnicos para a implantação de uma faixa elevada na rua Alberto Torres, nas proximidades do número 1755, bairro Centenário. Indicação 1810, Paulo Zifka, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, sugerindo o patrulhamento e saibramento das ruas Karl Heinz Zimmermann, Alberto Torres e Carlos Milman, no bairro Rio Vermelho Povoado.
Indicação 1811 de Paulo Zifka ao Executivo Municipal com cópia da Secretaria de Planejamento, ao DETRU e à Secretaria de Obras, sugerindo a implantação de uma contenção guarda-reio na rua Geraldo Vicente, em frente à Escola Emílio Engel. Estado de Santa Catarina, Poder Judiciário, Comarca de São Bento do Sul, Terceira Vara. Prezado senhor, informo que foi revogada a prisão preventiva do réu César Augusto Acorce de Godoy, a qual foi substituída por medidas diversas, dentre elas, o afastamento do cargo de vereador do município de São Bento do Sul até a prolação da sentença nestes autos e o término das investigações policiais de fatos conexos, devendo ser oficiado à Câmara de Vereadores para cumprimento dessa decisão. Proibição de acesso e frequência à Câmara de Vereadores e à Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, devendo ser oficiado a tais órgãos para cumprimento da decisão judicial. Assim serve o presente para a vossa ciência, bem como para que essa casa tome as providências necessárias para o cumprimento do determinado. Vale-me do ensejo para reiterar por teste de consideração e apreço, Giovana Maria Caron Bócio Machado, juiz de direito. Obrigado, vereador. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei 106 do Legislativo. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de setembro da Empresa Municipal de Habitação, EMAB. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção número 142. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 142 e recomenda a sua aprovação para posterior envio. Em discussão única, moção número 142, moção de aplauso à banda marcial Denise Harms, de autoria do vereador Cláudio Omar Votroba, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção de aplauso é para a banda marcial Denise Harms, que participou do 12º concurso de fanfarras de bandas do sul brasileiro com o Fabasul. E a gente sabe da importância que tem a fanfarra, né? Quem já participou e já viu como é que eles trabalham, é de extrema importância. E a gente sabe do empenho, dedicação, respeito que tem pela música, né? E a gente quer cumprimentar, né, e aplaudir também ao maestro, né, o Anderson Furtado, e também a coreógrafa Cibele Bona, né? E todos os 54 componentes da banda marcial, né, Denise Hermes, e pedir uma aprovação dos senhores vereadores para aprovação dessa moção. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu cumprimento o vereador Cláudio Omar Votroba pela apresentação dessa moção, mais do que justa, e gostaria de solicitar para poder subscrever a moção. Isso aí, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto a participação da banda nesse encontro, porque até o meu sobrinho faz parte da banda e estava bem ansioso. Esse encontro foi lá em São Francisco do Sul, eram diversas bandas, diversas cidades, e a gente pôde acompanhar um pouco da trajetória, dos ensaios, do nervosismo, da avaliação que eles sofreram lá na apresentação, e do resultado positivo que eles trouxeram para São Bento do Sul. Então é justa a homenagem, é merecido tanto, né, a banda como ao professor, né, e a coreógrafa. Então eu parabenizo o vereador pela apresentação da moção, e se pudesse subscrever eu gostaria. Continua a discussão. Eu só queria fazer algumas observações. Eu estava lendo a moção. Fiquei em dúvida se a banda marcial ela leva o nome completo da escola ou é
Banda Marcial Denise Harms ou é Banda Marcial Denise Cristiane Harms. Precisa verificar isso, porque a escola, né, é Escola Denise Cristiane Harms. E também na segunda parte da moção, o sobrenome está grifado sem o H. Por 3 vezes o sobrenome está grifado sem o H. Então, que se corrija na redação final, tudo bem? Dá para se corrigir na redação final, para a gente poder... que fique registrada para que se possa corrigir. E também que se verifique o nome completo da banda, vereador, se puder verificar antes de fazer, mas são essas duas ressalvas que eu gostaria de fazer, né, para ver se o nome da banda marcial é Denise Harms ou leva o nome completo da escola. E também tem que corrigir a ausência, são erros materiais, né, em três parágrafos aqui, onde não está grafado com o H. Pois não, vereador Fernando? Eu achei que tinha visto alguma forma de correção hoje, porque eu já tinha visto esse erro, mas tem um outro documento que acho que já está arrumado, Harms. Estou errado? Então, perdão, eu estava já... Na verdade, a primeira página está a correção da grafia. Mas permanece aqui a minha dúvida com relação ao segundo nome, né? Se o Denise Cristiane Harms é o nome da banda ou se não. Então, verificar isso antes de terminar a moção. Pois não, vereador? Para otimizar os trabalhos, sim. Eu ia sugerir que a secretaria amanhã ligasse para lá e mudar a redação do nome ali. Nós aprovarmos já e para poder mandar. E aí, quando for assinado, vamos assinar os corretos. Não sei, acho que não há problema nenhum. Ok. Então fique a cargo da secretaria, amanhã pela manhã, verificar o nome correto, e nós já aprovamos com a grafia do nome correto ali, certo, se é Denise Cristiane Harms ou Denise Harms. Certo. Aprovamos a ideia. Perfeito. Concordo com o senhor. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 142 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 142. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção número 143. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 143 e recomenda a sua aprovação para posterior envio. Em discussão única, moção número 143, de autoria, moção de aplauso de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço apoio aos senhores vereadores na aprovação dessa moção de aplauso aí, também a banda marcial Basilice Virmont, lá pela... É uma que a gente conhece há muitos anos, desde o início a gente tem acompanhado também, muitas vezes convidado lá que nós fomos para participar dos ensaios, e eu acho importante isso aí. O município de São Bento do Sul, nesse quesito, está de parabéns, porque todas as escolas praticamente têm a sua banda, e isso é muito importante para que se mantenha a cultura em evidência, e essa piazada toda hoje, que hoje participa dessas bandas aí nas escolas, são futuros músicos que vão participar de outras bandas, banda Trêmulo e assim por diante. Por causa disso, peço o apoio dos senhores vereadores a essa moção. Continua a discussão. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de parabenizar o autor, Edmar, pela proposição. Me coloco favorável a ela e gostaria de subscrevê-la. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 143 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 143.
Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção de número 144. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 144 e recomenda sua aprovação para posterior envio. Em discussão única, moção de aplauso número 144, de autoria do vereador Edi Salomão, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando essa moção de aplauso aí à Escola Basilice de Carvalho Ramos Irmão, pelos 38 anos de existência. Até uma maneira de a comunidade de São Bento do Sul agradecer a dona Basilice por tudo que ela fez pelo ensino, quando então diretora, no nosso tempo de PIA, aí no Grupo Escolar Orestes Guimarães. E quando da inauguração dessa escola, na gestão do prefeito Odenir Vaz, que adquiriu o terreno lá na região da Urca, e na inauguração da escola nós buscamos a dona Basilice em Curitiba, em vida ainda, para participar do ato inaugural, e ela esteve lá prestigiando a inauguração dessa escola. E eu acho importante, então, a comunidade de São Bento do Sul prestar uma homenagem por essa que tanto tem feito por essa escola que tanto tem feito pela educação dos alunos, principalmente da região da Urca. E o trabalho que é realizado atualmente pela administradora pedagógica, a diretora Marisol Hahnemann Ittner, né? E todo o seu corpo docente lá que administra essa escola, nossos cumprimentos e os parabéns. Por causa disso, eu peço o apoio dos senhores vereadores para a aprovação dessa moção. Muito obrigado, senhor. Continua a discussão. Só aproveitar também e deixar registrado aqui que também, justamente na parte onde está em negrito, no final, lá, a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, acatando a proposição, está grafado, em vez de municipal, municipal. Né? Então, que amanhã também a Secretaria corrija essa grafia, né? para que são erros que acontecem, né? Mas que às vezes passam despercebidos. Então, deixar registrado para que a Secretaria, já nós aprovemos com a grafia correta, obviamente que é municipal, né? Foi essa a intenção do vereador, e que ao fazer a moção seja grafado corretamente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação a moção de número 144 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado a moção número 144. Em segunda discussão, projeto de lei número 353 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a redação da Lei 493, de 26 de dezembro de 2002, que denomina do Dr. Carlos Eduardo Maraciolo, Rua do Município. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 353 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 353. Em segunda discussão, projeto de lei número 354 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a redação da Lei 494 de 26 de dezembro de 2002, que denomina de Amanda Hesler, Rua do Município. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 354 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 354. Em segunda discussão, projeto de lei número 356 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 356 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram.
Está aprovado o projeto de lei número 356/2019. Em segunda discussão, o projeto de lei número 357 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza o município de São Bento do Sul a receber bem imóvel em doação e dar outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 357 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 357. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 358 de 2019 do Executivo Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 358, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente também se pronuncia favorável ao projeto de lei 358, recomendando ao plenário sua tramitação. Em primeira discussão, projeto de lei 358 de 2019 do Executivo Municipal, que autoriza o município de São Bento do Sul a ceder espaço em logradouro público para passagem de tubulação. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então o projeto de lei 358 foi encaminhado pelo Executivo Municipal e ele é um projeto de lei que autoriza ceder espaço em logradouro público para passagem de tubulação. Essa tubulação ela é uma tubulação de gás natural, para ser utilizado por empresa. E o local onde vai acontecer essa sessão é a rua Alfredo Libel. Alfredo Libel fica no Lençol. Você indo de São Bento a Rio Negrinho, passou o Trevo, passou o Hotel Beguisa, é a primeira esquerda. Essa é a Alfredo Libel. Então, é naquela rua que esse projeto trata da autorização do município para a implantação dessa tubulação de gás natural. A tubulação tem, só confirmar aqui a extensão, são 382,95 metros, então são quase 400 metros de passagem de gás. E o projeto prevê ainda que se houver a interferência pela empresa executora em calçada, lá acredito que nem tenha, mas em benfeitorias públicas é uma responsabilidade da empresa recompor como o pavimento ou a calçada como era antes da implantação da tubulação. Continua a discussão. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tenho nada a me opor contra a aprovação desse projeto, mas justamente nessa questão da recomposição de eventuais danos, também acho que não deve ter calçada lá. Mas, enfim, o que eu reparei, eu me levantei ali para ver o projeto, a mensagem diz que os eventuais danos serão ressarcidos pela empresa. O texto do projeto também. Existe uma manifestação, uma correspondência da empresa que ele não fala nada de que vai ressarcir. Ele simplesmente diz que vai ser feito dessa forma, e blá, 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 mas não menciona eventuais responsabilização pelos danos, eventualmente causados. E aí vem a certidão assinada pela diretora do Departamento de Urbanismo, engenheira Daniele Erhardt, que fala que deve ser ressarcido em caso de danos. Pode parecer preciosismo, mas eu acho que deveria, antes de nós discutirmos, vou colocar em segunda discussão, que viesse uma declaração da empresa de que assume os compromissos pelos danos, de que ela assume os compromissos. Porque aqui está falando, a prefeitura diz que eles vão ressarcir, a engenheira diz que deve ressarcir, e eles não falam nada. Por quê? Para eventualmente, se eles não arrumarem, poder fazer ação, ter mais um elemento para dizer, eles assumiram que iam arrumar os danos. Eu acho que talvez seja um preciosismo, mas eu ficaria mais confortável de segurar, o projeto não está em regime de urgência, de segurar para que viesse esse documento. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Paulo Zwiefka. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável à sugestão do vereador Fernando,
porque quando secretário de obras, né, atuei, lá a gente tinha bastante problema nesse sentido. Empresas de telefonia, de gás, todo lugar que mexem, colocou o cano dentro, fecha, deixa os entulhos do lado e aquela bagunça, né? Então, sou bem favorável a essa discussão e isso vai ter, com certeza, um retorno bem positivo. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, justamente eu lendo o projeto lá em casa, agora, essa semana, eu me ative a esse problema, vereador Fernando Malon, sobre a questão da responsabilidade. Porque nós temos visto aí que muitas empresas, conforme o vereador Paulo colocou, vêm aqui, fazem a obra, e inclusive não fazem de acordo como se encontrava o piso até então, e vão embora e dizem que é isso mesmo. Nós temos que ficar com uma saliência maior, mais alto, mais baixo, por exemplo, na reforma. Eu até acho que a prefeitura, se ela fizer uma análise da área atingida pela implantação dessa rede, e achar que aquele remendo lá não está certo, pede a recuperação total mas isso tem que ser escrito, tem que estar no papel. Tem que estar no papel. Por exemplo, estraga 1/3 e 2/3 fica bom, mas esse 1/3 ficou bom, que eles arrumaram, mas o restante estragou devido à reforma que foi, ao empreendimento que foi feito ali. Então, eu também, senhor presidente, gostaria de pedir para que o líder de governo também entrasse em contato com a equipe técnica da prefeitura para nos enviar, antes da segunda votação desse projeto, um documento assinado por ambas as partes, inclusive, principalmente pela empresa que vai executar, principalmente pela empresa. Porque a prefeitura dizia, é uma coisa, depois a empresa vai dizer, mas nós não assinamos nada. Então, eu acho que é importante isso aí, até para nós se resguardar dessa questão aí. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria também me solidarizar com os demais vereadores com relação a esta prevenção. E volto a dizer, eu já falei isso há um tempo atrás aqui, com relação à qualidade daquilo que nós fazemos, dos serviços prestados, né? Geralmente as empresas que fazem esse tipo de trabalho, elas não são da região, elas não são daqui de São Bento. E assim como bem citou o vereador Paulo Zéfica, e terminou, cada um levanta o acampamento e vai embora. Eu imagino, né, pela experiência e vivência profissional que já tivemos, que ao concluir um trabalho, deveria até existir um aplicativo onde se confere mediante um registro antes e um registro depois. Se conferiu, libera. Se não conferiu, não libera. Sabe? Não procede pagamento, enfim. Porque nós temos uma série de situações nas principais ruas da nossa cidade, nas duas principais ruas da nossa cidade, né? Eu não vou estender muito, né? Que é a Wunderwald e a Antônio Quasimodo. É impressionante a qualidade do trabalho, como está ficando, como vai ao longo do tempo, vai se degradando, vai ficando quebrado, picado, remendado. E as duas principais vias de acesso da cidade. Nós temos uma série de situações de empresas que vieram e fizeram trabalhos ali, e que você tem lá em frente ao antigo posto, lá do lado do Salão Paulo, né? Na pista que vai no sentido Oxford, você tem as falhas na pista que é constante, todo mundo passa lá faz 10 anos, e é igual aquilo, ninguém se importa com aquilo. Quer dizer, já virou rotina, já está incorporado que aquele serviço lá foi feito, o que foi feito, e fica daquele jeito. Eu acho que a nossa cidade, eu acredito que uma qualidade de uma entrada de uma cidade não deve ser com esse tipo de acabamento. Pelo menos, né, as boas-vindas, você recebe bem. Quando uma pessoa vai à sua casa, você recebe bem essa pessoa, recebe com o seu melhor. Então, essa é a minha colocação, e eu sou favorável também que tenha um documento parecido, semelhante, igual, talvez, com o que foi citado aqui. Obrigado, boa noite. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então, só para finalizar a discussão, eu vou conversar com o executivo
para acatar a sugestão dos demais vereadores, para pedir esse ofício da empresa. E aqui, olhando o projeto, enquanto os senhores estavam discutindo, eu acho que vale ressaltar também que a previsão de implantação dessa tubulação é através do método não destrutivo. Então, normalmente, o não destrutivo são dois buracos, né? Faz um na entrada, no começo da rede e um no final, e ele vai perfurando sem precisar abrir toda a rua. Mas, mesmo assim, pode deixar nesses 2 pontos a desejar. Então, nunca é demais ter essa segurança para garantir a qualidade da obra. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Acatando a solicitação dos vereadores que se manifestaram, iremos então aguardar a manifestação da empresa para que a gente possa colocar em segunda discussão. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 104 do Legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei do Legislativo número 104, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto legislativo 104, recomendando ao plenário a sua tramitação. Projeto de lei 104 do Legislativo, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibler, inclui o artigo na Lei 2983, de 27 de março de 2012, e dá outras providências. Senhores vereadores, com relação ao projeto de lei 104, na mesma linha do que nós encontramos em outras votações encaminhadas pelo Executivo para cá, em projetos de lei, sugerindo, ou melhor, criando uma função gratificada de pregoeiro para o Executivo, nós também encaminhamos esse projeto de lei criando esse cargo. Até foi um questionamento do vereador Fernando Malon, quando da discussão dos outros projetos, se aqui na Câmara havia essa figura, e nós dissemos na ocasião que estávamos tratando do assunto e trabalhando para que pudéssemos implementar também. Achamos justo que haja essa remuneração, é uma função muito importante, de muita responsabilidade, né, e que nós, então estamos sugerindo a criação desse cargo na Lei 2.983, que é a lei que trata exclusivamente das gratificações, de valores e funções gratificadas aos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal. Então, solicito aos senhores vereadores a aprovação desse projeto, para que a gente possa, também aqui na Câmara de Vereadores, nós já temos os funcionários efetivos capacitados para exercerem a função de pregoeiro, já exerceram a função de pregoeiro em algumas situações, e agora estamos estabelecendo essa função gratificada, no valor de R$800, para que esse funcionário possa estar exercendo essa atribuição que vai além daquilo para o que foi contratado originalmente. Continua a discussão. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que este projeto faz justiça, estende ao pregoeiro da Câmara o mesmo direito que é dado já aos pregoeiros da Prefeitura e das autarquias. É uma função de R$800, uma função gratificada de R$800. De fato, a responsabilidade é muito grande. As consequências de uma irregularidade cometida num pregão são gravíssimas e, portanto, justamente para fazer frente, eu acho que não faz. Não que esse valor, todos são 800, eu acho que até devia ser maior, mas eu entendo que é de ter a justiça que se conceda esse adicional. Lembrando, né, como diz a lei, é para detentor de cargo efetivo. Portanto, só os concursados é que podem exercer o cargo pregoeiro e ter esta função. E também, essa gratificação não se incorpora ao salário. A partir do momento que o servidor deixe de exercer a função de pregoeiro,
ele deixa de receber essa gratificação. Eu sou plenamente favorável à aprovação. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importante acrescentar na lei o pregoeiro aqui da Câmara de Vereadores, porque a gente já viu isso aí, sabe que pregoeiro, não quero ser mais pregoeiro, não vou ser mais pregoeiro. Então, de vez em quando tinha que fazer nomeação de outro pregoeiro, outro não queria, outro queria, é complicado. Então, eu acho que aí, com essa gratificação, nós temos certeza que o pregoeiro que assumir, ele assume, e o dia que ele abrir mão desse pregoeiro, ele também vai perder esse benefício de R$800, que eu acho que é justo que se pague, e de uma vez por todas que se acabe com esse problema. O vereador Pedro deve ter sentido isso aí também, né? Enfim, não vou ser pregoeiro. Eu quero ser pregoeiro. Não vou ser mais, não ganha nada. É complicado. Isso, então, é importante que isso aí seja aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Vereador Jairson Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, uma questão aqui que me surgiu agora, conversava com o vereador Nivaldo sobre a função gratificada, eu acho importante, estou endossando aqui o que já foi falado, uma dúvida sobre um eventual reajuste com o longo do tempo, ao longo dos anos, até diria, se tem a possibilidade, só se faria outra, tipo, vai passar um ano, nós teríamos aqui o que normalmente uma reposição mínima que seria da inflação, né? Isso é previsto, porque hoje nós temos a 800, de repente 1 ano, 2, 3, 5 e continua, ou tem uma previsão no projeto sobre? Por favor. Todos os demais que nós aprovamos com valor fixo de R$800, sem qualquer previsão de reajustes. As FGs, as funções gratificadas das outras, também não tem nenhuma previsão de reajuste. 600, 1.000, 400, 100, 200, né? Eu digo essa porque essa é para ficar, né? De repente uma outra... Não, mas elas também são temporárias enquanto a pessoa exerce uma função de confiança, é uma gratificada, né? Elas têm a mesma classificação, categoria dessa aqui. Não é uma FG, é uma gratificação específica, mas tem o mesmo peso, digamos assim. Sim. Eu acho que colocar um reajuste vai mexer no resto daí todo. Aí temos que mexer em todos os outros. Justamente essa dúvida, que se vai ter ou não vai ter. Em princípio, não vai ter, né? E se for o caso de se fazer, se rever isso aí, de repente, esse valor ficar um tanto defasado daqui 3, 4 anos, simplesmente fazer uma nova. Então, seria isso. Tá certo. Muito obrigado. Só para esclarecer, vereador Sabino, né? Então, essa questão ela segue os mesmos trâmites das demais funções gratificadas, tanto do Executivo quanto aqui da Câmara de Vereadores. E, de fato, de tempos em tempos, eu entendo que seria necessário que houvesse adequações, né? Porque, realmente, daqui a pouco, essa função vai estar defasada pela inflação, o valor vai estar defasado pela inflação. Então, mas também é importante que cada legislatura e cada administrador possa também gerir essas questões das funções gratificadas e possa passar para uma nova discussão, até ampla, para ver todas as funções gratificadas, as questões de responsabilidade técnica de contabilidade, as questões de responsabilidade dos fiscais, enfim, todas essas questões. Mas é pertinente a sua pergunta, porém, segue na mesma linha, na mesma forma de trato que as demais gratificações. É fixa, não há reajuste. Continua a discussão. Vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, só quero emendar um breve comentário em relação às funções gratificadas, essa correção ou não. É o seguinte, o valor que se dá de uma função gratificada, como o vereador Fernando já citou, da vez anterior, inclusive, né, ele é um prêmio de consolação, né, porque pela responsabilidade, o tempo, vai responder por isso 20 anos, 30 anos, não sei. Né, então, tem que assegurar esse direito e tem que pensar, nós temos que pensar que se corrija anualmente, ou se resolva isso de uma forma diferente. Né? Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Palavra livre, o vereador Nivaldo Bogum. Senhor presidente, eu vou me abster e automaticamente peço licença para me retirar. Ok, vereador. Vereador Paulo Zwefka. Também vou me abster, senhor presidente. Ok. Tira
número 1 e o número 4. Senhores vereadores, nós temos 6 vereadores inscritos na palavra livre. Daremos, dividindo o tempo aqui, dá 12 minutos de tempo para cada vereador. Então, 12 minutos para cada vereador. Lembrando, né, que nós temos mantido esse padrão de dividir o tempo restante pelo número de vereadores que estão inscritos na palavra livre. Por conta disso é que nós chegamos ao tempo disponível para cada vereador. Não é uma questão de escolha, é uma questão de divisão de tempo equitativa entre todos os vereadores que estão inscritos. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito. 8. Vereador Fernando Malon. O senhor tem um tempo de até 12 minutos. Eu nem tenho tanto assunto hoje para falar, dos 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham pela internet, eu quero fazer uma homenagem e pedir desculpas à família do recém-falecido João Bento da Luz. Esqueci de fazer a menção do falecimento dele na última sessão. Então, só quero render homenagem a João Bento da Luz, primeiro vereador do MDB de São Bento do Sul, da época ainda que eram as sem vencimentos. João Bento da Luz, que sempre foi uma pessoa muito respeitada lá na comunidade da Serra Alta e deixa um exemplo de um homem sério e que vai deixar saudade nas hostes do MDB e também na sua comunidade e seus familiares. Então, aos familiares, eu desejo meus sentimentos de pesar e que saibam superar esse momento de tristeza, sabendo que o seu João Bento da Luz deixou muitas coisas boas e são essas coisas boas que devem ser lembradas. Dá uma parte, vereador. Pois não. Acho que Vossa Excelência tinha saído aquele dia, daí eu fiz o registro do falecimento dele, inclusive na citação de que foi o primeiro vereador do MDB eleito em São Bento do Sul. Foi o primeiro. Ele foi o primeiro vereador do Movimento Democrático Brasileiro, foi ele. E nós estivemos lá, vereador Fernando, nós estivemos lá, prestando homenagem lá, né, a ele, a família, lá, os familiares, até porque nós éramos muito amigos dele, tínhamos acompanhado, inclusive, agora esse período todo que ele esteve recolhido à sua casa, e doente e tal, mas foi uma grande pessoa e deixou marcado na história política e social o nome dele em São Bento do Sul. Muito obrigado pela parte. E eu só fiquei sabendo do falecimento dele depois do sepultamento. Não pude, portanto, ir no velório, mas fica aqui minhas condolências aos familiares. No dia 19 de outubro próximo, não este sábado próximo, né? Vão haver as eleições do Diretório Municipal do MDB, será aqui na Câmara de Vereadores. Estamos fazendo todos os trabalhos para ultimar os detalhes. Até agora, tudo se encaminha para ser uma chapa de consenso, tendo como candidata a presidente, e até agora é a candidata única, a minha assessora, ex-vereadora e ex-secretária municipal de Educação, a Adriane Elisa Rosanowski. Então, vamos torcer para que dê tudo certo e, desde já me coloco à inteira disposição da candidata e, quiçá, presidente do partido. A primeira mulher a ser presidente do MDB de São Bento do Sul. A senhora sempre à frente, abrindo caminhos, abrindo trechos e sempre sendo inovadora. Então, boa sorte.
Nós estamos com muitas obras, é o terceiro ponto, estamos com muitas obras na cidade com relação a esse esgoto, que tem trazido os seus desconfortos, isso é evidente e é natural, né? Esses dias o vereador Jair Sabino comentou de que o São Bentense não buzina, e de fato é uma cultura nossa de não buzinarmos. Ficamos na fila aguardando, mas não buzinamos. É da nossa educação. E eu me orgulho dessa nossa educação, né? Muito embora muitas vezes canse a paciência. Mas as obras de esgoto fazem parte. Quebra-se, tem que se arrumar, faz parte. Mas o que eu estou vendo, pipocando em toda a cidade, são muitos buracos no asfalto já existente, velho, e que estão soltando. É muitos buracos, muitas panelas em muitos lugares, não é numa localidade só, são muitos lugares que têm buracos, panelas. Se a gente parar e ficar dirigindo, prestando atenção no asfalto, dá vergonha do nosso asfalto São Bento. E não faço isso como uma responsabilidade da atual administração. Isso vem ao longo de anos se refazendo, tapando os buracos. Só que o que eu tenho visto é que nos remendos que tem feito ultimamente, têm sido muito mal feitos. O senhor vereador Edmar Salomão falou há pouco de que as obras que são feitas por terceirizados muitas vezes ficam com desnível e tal. O que a gente vê é que os asfaltos que são remendados sempre têm desnível. Mexeu, fique certo, não vai ficar igual, vai ficar muito pior. Vou dar exemplo aqui na Paulo Parucker. Na Paulo Parucker foi mexido no asfalto há tempos atrás e ficou com uma depressão. Não é grande, mas é uma depressão. Continuando, a Paulo Parucker tem lá paralelepípedo. Fica uma porcaria. Foram as obras do esgoto do Samai e lá passou no meio da rua, lá não foi na calçada. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Então, eu entendo que na rua que vai passar da Egon Hussmann, que vai cruzar da Jorge Zipperer até a Paulo Parucker, vai ser asfaltado, pelo que me consta. Tudo bem, porque lá também está uma calamidade. Não adianta arrumar bem agora, porque vai vir o asfalto, espero que venha logo. Mas é que nós estamos vendo outras ruas que não vai passar o esgoto e estão tendo panelas aqui, panelas acolá. As panelas são inevitáveis, o tempo faz com que elas apareçam, paciência, mas que haja um cuidado maior quando se faz. Para quê? A gente tem que botar terra, socar bem, né, vereador Paulo? Para socar bem, para daí botar o asfalto. Mas dá uma depressão. Ou fica para cima ou fica para baixo. Dá uma parte. Pois não, vereador. Na verdade, tem que tratar, né? Depende o ponto onde ele já cedeu. Tem que remover aquilo lá, uns 40 centímetros, colocar um rachão, né, graduada, compactar e aí coloca a massa asfáltica. Só que hoje está sendo feito muito remendo às pressas, sabe? Na verdade é que está acontecendo isso. Falta de pessoal é um problema sério. A Secretaria de Obra hoje está defasada com servidor e já faz um bom tempo que ela está defasada, mas comparando da gestão 2009 para 2012, ali 2008 para 2012, ele diminuiu drasticamente, uns 40% do servidor. Então hoje você não tem equipe. Você faz o que pode na correria para tentar manter mais ou menos. Não é que é desculpa, mas eu trabalhei lá, eu sei como é que é a dificuldade. E, infelizmente, hoje, para levar o conserto de asfalto no padrão que deve ser, você não vai conseguir deixar a metade da cidade organizada. Então, é meio na correria, meio, né, tampa aqui, tampa lá, para ver se consegue amenizar. Obrigado. A gente vê algumas pessoas fazendo, alguns funcionários fazendo. Quando a gente vê nos vídeos que a gente vê da Europa, aquela história toda é tão bonito, né? Eles cortam reto, e aí vem uma máquina e faz, e passa e fica no nível. E aqui a gente vê um sujeito colocando uma pasada e assentando com a pá ou com o pé. Olha, ficou bom, não ficou, mas vamos tocar adiante. Está muito ruim. Não tem um sujeito, acho que lá, que entende de botar asfalto. Está muito feio, está muito ruim. Não tem praticamente uma rua que a gente possa dizer, essa rua está boa.
tem ruas que a gente não vê buraco, mas vê uma remendaiada que é uma calamidade. E mais uma vez, e aí é questão de tomar cuidado. Passei esses dias na Avenida dos Imigrantes, estava indo viajar, estava indo para Itajaí, e estavam fazendo roçadas. E equipes, e tinha a tela de proteção jogada no chão e os caras roçando sem a tela de proteção. Não dá. Deve ter um chefe ali naquela equipe, porque tinha 2 ou 3 equipes espalhadas pela avenida. E eu vi 2 roçando e aquela tela verde, jogada no chão e eles roçando. Falei, gente. E esses tempos eu passei e uma pedra jogou no meu carro. Não amassou, não pegou no vidro, tal. Eu falo isso porque ontem eu tive um vidro quebrado. Não por rua municipal, foi na rodovia, quebrou. E aí me veio a ideia, a lembrança. Estão fazendo roçada sem ter os cuidados. Não dá para ficar assim. Então, tem que tomar os cuidados, porque não adianta depois pagar a indenização, vir aqui, a gente está avisando. E eu acho que, neste caso, como existe um responsável pelas obras, pelos trabalhos, sempre tem um. Este deve ser responsabilizado por não determinar que se use essa proteção. Aliás, eu não sei se eles usam os EPIs, equipamento de proteção individual. Questão de proteção para o rosto, alguma coisa assim. Isso eu não reparei. Mas, com certeza, alguém vai ter que ser responsabilizado. Nunca tem nenhum responsável. Vamos ver quem é o responsável pelo setor. Se ele está lá ou não está, ele tem que determinar que seja feito isso, essa fiscalização. Então, são esses os meus assuntos de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Marco que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. 3. Vereador Edi Salomão. O senhor tem o tempo de até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham, internautas, que nos acompanham em suas casas, a imprensa, que me traz às tribunas. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria, é rápido, não vou precisar dos 12 minutos, fazer o registro do falecimento da jovem Elisandra Gretchen, lamentavelmente com a idade de 28 anos, filha do meu grande amigo Nietzsche, neta do meu grande amigo, o senhor João Greter, nos deixou com a idade de 28 anos. Lá estivemos, sendo solidário com a família, lamentável, mas são coisas que acontecem. Deixar registrado, então, a Elisandra Gretchen. Eu ia entrar com um pedido de informação, mas eu gostaria de fazer um questionamento ao líder de governo, justamente pelas obras que estão sendo realizadas no município, em relação aonde existe já um pavimento. Por exemplo, vou citar algumas, não vou citar o nome, mas citar alguns comércios, aonde está sendo trocado o pavimento. Se esse pavimento é trocado por conta da prefeitura ou do SAMAI, ou é arcado os custos pelo comércio, ou não precisa nem ser comércio, caso onde não tem calçada, por exemplo, está sendo feito e lá não existia calçada, a responsabilidade é do proprietário, e ele está recebendo esse pavimento. Então, eu gostaria de... Vou dar uma parte, obrigado, vereador. Até está na minha palavra livre aqui também, mas como o senhor puxou já o assunto, porque hoje estava sendo feita a calçada na frente do supermercado União, então é um dos casos onde até o presidente Samay conversa com alguns proprietários para justamente ver se eles não querem aproveitar o momento das obras para investir e padronizar. Então, a calçada que é paga pelo SAMAI, medida, é somente a calçada padrão, com 1,5 m, 2 m, depende a largura. Assim foi nas lojas Americanas,
também foi feito, né, o SAMAI pagou só a calçada padrão e todo o interior foi feito pelas lojas americanas. Assim foi feito no hospital, que também o hospital trocou um pedaço na frente da emergência ali, foi pago pelo hospital, e assim está sendo feito hoje, até estava terminando na frente do supermercado União, também é o proprietário daí que arca com a diferença. Obrigado. Esse é o questionamento feito por praticamente toda a população de São Bento, em relação a quem não tem o benefício e quem está recebendo o benefício. Então, o questionamento é, a prefeitura está pagando, né? O SAMAI está pagando para fazer, então, eu acho que já deveria haver uma explicação em relação a uma nota explicativa para tirar a dúvida, porque o maior questionamento que se faz hoje é isso. O vereador Marco Reis citou 2 empresas que estão sendo questionadas, vamos dizer, Loja Americana, Supermercado União. Tudo bem, eu acho que tem que, inclusive, conversar, se for para melhorar, eles concordar e tal, e fazer. Agora, é bom que haja uma nota explicando essa questão. O vereador Fernando Malon está colocando, e a gente discutiu isso aqui durante a sessão, em relação a reformas e consertos de pavimento asfáltico. Nós estamos mais ou menos, vereador Paulo, já numa época que tem algumas ruas que não dá mais para fazer o remendo. Se nós pegarmos, eu até queria entrar com uma indicação nessa rua e mostrar para os senhores, até posso mostrar, posso fotografar lá e mostrar para os senhores que essa rua realmente não tem mais o que remendar. Se nós for remendar hoje, nós vamos remendar o remendo do remendo. Eu vou citar a rua Germano Brandt. Essa rua é a rua ao lateral, nos fundos do cemitério municipal. Hoje nós estivemos lá agora, novamente, no sepultamento essa semana, e passando por lá. Nós vamos ter mais ou menos de 85% da obra dessa rua, do pavimento, só de remendo. Nós temos 15% a obra que foi pavimentada, o resto é remendo. Eu nunca vi tanto remendo como na rua Germano Brandt. Ele concede uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Na verdade, eu incluo mais 2 ainda nessa lista, que são as 2 transversal ali da Capela Mortuária, do lado de cá do cemitério. Elas estão no mesmo sistema daquela do lado do cemitério lá. É impossível manter aquelas ruas em ordem. Cada 40, 50 dias aí é uma carga de asfalto para fechar buraco. E isso vem sendo feito há alguns anos. Alguns anos. Obrigado, vereador Paulo. Eu não estou dizendo que essa é uma questão de agora. Eu estou dizendo que é uma questão de se fazer um planejamento e se ver se realmente, porque eu tenho certeza, e a gente que também foi secretário de Obras e Estrada de Rodagem sabe, o senhor sabe, de que todo aquele remendo que foi feito nessas ruas aí, já daria para fazer o pavimento dessas vias, poderia ter sido feito o pavimento com o material usado para fazer o remendo. Até porque em alguns lugares ele está um pouco mais alto, né? Se espalhar ele para o lado, um emenda no outro, fazia o pavimento todo. Então, eu acho que é uma questão da prefeitura colocar uma equipe técnica. Não, aqui não adianta mais nós remendar. Nós vamos fazer um pavimento novo, uma cobertura nova. Eu acho que, se mandar para a Câmara, nós vamos aprovar, porque é isso que precisa ser feito. Lhe concedo a parte novamente. Só mais uma colocação. Outro ponto que também acontecia, o mesmo trabalho que a gente faz ali na rua do cemitério, é na rua do supermercado União, ali na Nereu Ramos, onde toda hora estava estourando aquela caixa lá, e era cada chuva, se desse 3 chuvas no mês, era 3 vezes que teria que ir lá com uma carga de asfalto. E agora, nesse último ano que eu tive como secretário, a gente sugeriu fazer de concreto. Eu acredito que aquilo lá vai ser o suficiente para suportar aquela pressão, né? Pelo menos não vai mais estourar o asfalto, né? Então, eu acho que ali já foi resolvida a questão. Agora, resta trabalhar em cima de um projeto para resolver aquela outra questão lá da rua do cemitério e aquelas 2 transversal que... Eu acho que o vereador Marco Reis sabe dizer se uma daquelas está incluída no RECAP. Peraí. Eu já lhe concedo. Ali na Capela Mortuária, ali, aquelas 2 travessas que saem... Alexandre Bineman. Alexandre Bini tem as 2 de baixo ali, que eu não lembro o nome, mas é da Capela Mortuária São Bento ali, e da Tremel, né? O senhor me concede a parte? Eu lhe concedo. Sim, a Alexandre Bineman e a Áustria, que são as 2. Os 2 lados da capela, as 2 vão ser feito o recapeamento total da via. Junto com a Egon Usman, que é a rua que vai da Gráfica JL até aqui a Paulo Parucker, na lavanderia aqui na Quality.
Então, essas 3 é justamente a próxima licitação que vai ser lançada, se não me engano, na semana que vem, que o projeto ficou pronto essa semana, vai ser lançada a licitação no SAMAI para refazer essas 3 vias. Porque a Schramm, que é a primeira, já foi feito o asfalto. Né? Daí a segunda, que é a Áustria, a terceira, que é a Alexandre Birman, vão receber a recomposição total do pavimento. Ali naquela região, realmente, essas 3 ruas, isso aí, eu posso dizer assim, ó, é o fim da picada, porque a Alexandre Birman, a Germano Brandt e a Áustria não têm condições de andar. Principalmente a Alexandre Birman e a Germano Brandt dá para andar porque está feito lá, mas a Alexandre Birman está aberto, os buracos estão abertos. Né, alguém quer fazer um teste aí para quando comprar um carro novo, é só andar lá para ver se solta os parafusos. Aí faz um teste lá para ver se vai soltar os parafusos ou não. Anda lá na rua Alexandre Birman. Mas era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 5. Vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que nos distingue, as assessorias, os internautas, todos, muito boa noite. Vamos pontuando algumas colocações aqui, senhor presidente. E, no primeiro ponto, nós continuamos uma discussão que vem sendo feita, na verdade, já há muitos anos, a gente poderia dizer, mas agora veio a baila numa sessão passada, e houve uma manifestação do senhor prefeito sobre o assunto, que é a eventual, a possível saída de São Bento do Sul, do município, da Amunesc, passando, então, a Ampla Norte. Né? Eu conversei com a assessoria de imprensa ontem, e aí foi produzida matéria, e sobre a matéria, então, o prefeito fala que é possível. Situações, na verdade, óbvias, né, da colocação do que seria mais inteligente, melhor, mais produtivo, e são situações que, como eu disse, a gente já defende há tantos anos e que a gente não entende o porquê de que tanto tempo se demorou para tomar essa decisão, mas, enfim, né, antes tarde do que nunca. Algumas colocações aqui, senhores vereadores, sobre essa saída. Né? Aqui uma cópia do Estatuto da Amunesc, alguns pontos que fica claro, porque esse tempo todo de contribuição para os projetos, para os serviços, para os custeios e tal, e também isso vai agregando um patrimônio. Né? É uma associação, afinal. Aqui o artigo 42 diz: qualquer município associado poderá retirar-se da Amunesc mediante pedido expresso formulado pelo prefeito municipal, acompanhando a autorização legislativa para tanto, tendo em vista que a desistência prevista no parágrafo 2º desse artigo diz respeito a direitos não disponíveis ao chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º, a exclusão do município se fará sem prejuízo das contribuições mensais, que deverá, nesse caso, recolher a Amunesc antecipadamente. Ainda no 2º parágrafo, o município que venha a excluir-se do quadro societário da Amunesc abdica dos direitos sobre o patrimônio da entidade em favor dos demais associados. Isso aqui é interessante porque isso vem sendo pago já há tempo, como eu disse, a Amunesc vem formando um patrimônio que deve estar bem bonito nesse momento, nessa altura, mas quem vai sair, então, abdica. Está previsto o preço. Ainda no artigo 43, em caso de dissolução da Amunesc, em seu patrimônio reverterá em benefício dos municípios associados, na proporção exata das contribuições. E aí, num outro momento, diz aí que a dissolução seria só numa solicitação de 2/3, no mínimo. Né? Mas, enfim, considerada essa questão, sairia aquela coisa que sai do casamento sem nada, né? Não tem divisão de bens, sairia sem nada, mas pode sair, né? Não há nenhum impedimento maior. Nós observamos a matéria que foi enviada à imprensa, esse fato que eu acho que só São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho, que agora sinalizam a possibilidade, então, de fazer parte da Ampla Norte, finalmente, fortalecendo uma associação do nosso Planalto Norte Catarinense, visto que os demais municípios já participam. Vereador Fernando, por favor.
Obrigado, vereador. Eu li que ontem, hoje já teve um outro tom, que o prefeito de São Bento estava apenas aguardando a posição dos prefeitos de Campo Alegre e Rio Negrinho. E que o prefeito de Campo Alegre diz que não quer sair, que está muito bem atendido pela Munesc e não vai sair. E que o prefeito de Rio Negrinho não tinha se localizado, portanto não se sabia a posição. Hoje o tom, que pelo menos é o que mostra, é que o prefeito de São Bento está muito mais incisivo em querer sair. E acho que, de fato, tem que sair sem pedir opinião de Campo Alegre e Rio Negrinho. Sim. Seria bom se viessem juntos? Sim. Mas se Campo Alegre quer ficar com a Munesc, que fique. E nós seguimos para a Ampla Norte. Nós seremos o maior município da Ampla Norte e isso nos dá um respaldo muito grande, uma importância muito grande que hoje nós não temos na Munesc. Então, se o prefeito tem essa decisão de sair, não tem que ficar perguntando para Campo Alegre e nem para Rio Negrinho. Obrigado. Com certeza. Obrigado, vereador, pela contribuição. Veja que, na verdade, nós proporcionalmente pagamos mais, já foi feito esse cálculo, o nosso pagamento proporcional é maior na Munesc, e nós somos vistos como aquele pessoalzinho do interior, isso na minha opinião, né? E enquanto aqui, que nós seríamos celebrados e comemorados numa eventual parceria com o Planalto Norte, que é o nosso lugar, a gente fica aí, se fazendo, se achando, e não nos abraçamos aqui, até porque, como eu tenho dito, nós estamos aqui sem representatividade há décadas no Planalto Norte catarinense, e seria uma possibilidade de, pelo menos, ter alguma situação de representatividade, e isso suprapartidário, apartidariamente, né? É óbvio que, em toda uma situação do Planalto, são vários os partidos que estão representados a todo momento nas prefeituras, aqui ganha um partido, lá ganha outro, mas, independente disso, acima disso, os interesses comuns do Planalto Norte catarinense. Outra situação aqui, hoje um servidor público da prefeitura me ligou, bastante aborrecido com uma situação que a esposa dele foi fazer uma consulta, na verdade, para o filho, ela foi acompanhar o menino, foi conduzir o filho pequeno, 10 anos, ali no Centro de Especialidades Médicas, chegou, estacionou, havia uma vaga ali, estacionou, e alguém disse, olha, de repente não vai poder tirar o carro, porque o estacionamento é privativo dos funcionários públicos. Ela disse, não, mas eu não tenho onde estacionar, eu tenho a consulta prevista, eu vou estacionar aqui e vou consultar o menino, vou levar o menino à consulta. Pois é, tá. Aí quando retornou, 2, 3 funcionários haviam colocado o carro atrás do carro dela. Segundo o marido, o esposo, que é o funcionário público, parecia ter sido proposital, colocar o carro atrás dela para deixar lá. E quando ela pediu para sair, disse, não, agora vai sair quando o funcionário for embora meio-dia. Claro que me ligou, aborrecido, nervoso. Eu disse, sim, mas então vamos chamar a polícia, SWAT, de repente, o quê? Porque não tem isso, a senhora vai ficar lá com o filho refém do funcionário até meio-dia. Isso não existe. Porque ela devia ter visto que tem placa aqui dizendo que o estacionamento é para os funcionários. Então, não adianta a placa. Eu falei, olha, aí liguei lá, falei com a enfermeira-chefe, me atendeu bem. Eu disse, a enfermeira Adriana, eu disse, olha aqui, na verdade o que está errado aí é a placa. Não existe estacionamento privativo para funcionário público, um pátio, um local público, centro de especialidades é público. Já vou estender isso aqui também aqui ao transporte fora do domicílio, TFD, nas antigas instalações do fórum, onde está ali agora a parte da Secretaria de Saúde, mesma coisa. Funcionários colocando aqui, senhor presidente, que a maioria dos estacionamentos naquele endereço ali do TFD são funcionários da prefeitura. Tem gente que leva um cone já para garantir vaga. Eu estou dizendo, não tem, onde é que está o chefe da casa, o prefeito? Quem é que vai botar ordem nisso aí? O pessoal levando cone de manhã já para estacionar e garantir vaga. Então, ali, no centro de especialidades, os servidores tomam todo o espaço do público. Aquilo é um espaço para servir o público ou não? Aqui o TFD também. Essa entrada aqui entre a Fundação Cultural, Escola de Música e o INSS, mesma coisa. Esses fundos ali, tudo tomado por funcionário público.
Então, acho que não é assim. A prefeitura inteira, todo esse espaço municipal, com todo aquele pessoal do administrativo, vai ter que achar uma outra forma, uma negociação com um estacionamento particular, um preço aí mensal, alguma coisa assim, porque o público está penando. Não acha lugar para estacionar em lugar um desses prestadores de serviço público, de saúde, seja de educação, aquele pátio lá também é mínimo da educação. Aquele da educação, ele tem aquela feirinha, então é uma vergonha. É buraco, é barro, é lama, é água, uma coisa, aquele pátio lá da Auditório de Educação nos fundos. Tem algumas poucas vagas na frente. Então, o servidor, tem servidor e servidor, a gente sabe, mas tem servidor que não entendeu ainda quem é que serve o público e quem quer se servir do público. Tem que tomar essas condições e alguém botar ordem ali no estacionamento, deixar... Diz que o menino foi um terrorismo, porque o menino ficou lá 2 horas chorando que queria ir embora, e a mãe não conseguia sair do pátio, e chama a Detru, e chama... Aí apareceu lá o fiscal, né, um fervo em cima disso aí. É lamentável a cena. Vamos ver aqui. Foi falado aqui da situação da saída lá da Imigrantes com a SC 418, segue aquela situação horripilante nos momentos de pico, principalmente, de manhã, meio-dia e à tarde, que não se fala mais de se fazer um trevo ali. Não vai sair um viaduto. Eu acho pouco provável que vai sair um viaduto, das condições que nós temos. O governador bombeiro, do jeito que ele está aí, com tantas outras prioridades que não se mexe com o assunto, nós não temos representação aqui para ir lá bater na mesa dele, ou jogar a mesa na cabeça dele, não sei, mas não sai. O Planalto Norte continua abandonado. E aí precisa, é um sacrifício aquilo ali, dando acidente, dando problema, parando todo o pessoal que precisa daquela via, e ainda bem que está usando aquela via, porque de repente poderia estar usando aqui a Quasimodo, que seria bem pior, mas está lá, uma via pavimentada, dupla, bonita, boa, mas não tem saída, chega lá, dá esse gargalo. Mesma coisa que do outro lado, na outra ponta, na Wunderwald. Então precisa de solução disso ali, mas pelo jeito, né, não se fala mais, está abandonado isso aí, esse assunto. Aqui, já foi citado aqui, bocas de lobo e tampões de aço, nós temos até, de repente pode ser colocado aqui algumas imagens, mas a coisa, como já foi colocada, eu quero endossar, vamos ratificar. De fato, é abusivo a quantidade de buracos ali. Essa ali é um negócio para matar uma pessoa de moto de bicicleta, os senhores vão concordar comigo. Olha lá, já falei com a Secretaria de Obras, hoje de novo, olha lá. Se a pessoa precisar de um carro, alguma coisa que ela precise passar pelo canto ali, vai ser atirada da moto, da bicicleta, mas isso com certeza. Poxa, está lá, tem que fazer um conserto daquilo ali. Outras tampas de aço, de visita, de inspeção, de esgoto e outras, olha ali, não tem tampa. O doutor Patrick teve verificar, essa aqui é aquela rua que ali do estacionamento do shopping, aquela que foi mexida agora, está sem as tampas. Não é possível um negócio desse. Sumiram as tampas, está aí esse buracão aberto. Um animal de pequeno porte vai cair ali, um gato, um cachorro pequeno, já vai ser ali, fica ali. Mas, de qualquer forma, não pode ficar esse troço. Se é esgoto, fica aberto assim. Então, são várias. As calçadas, o vereador Malon já falou aqui, o serviço mal foi entregue, tem buracos. A areia sumiu, terminando, a areia sumiu debaixo da calçada, já tem buracos, o serviço mal foi entregue. Quero concluir dizendo que hoje foi feita mais uma sessão cívica, muito bem participada, frequentada, e uma homenagem, já falando sobre o Dia dos Professores, uma homenagem à professora falecida, Doli Schwab. Foi tomado de comoção a sessão cívica, os familiares, filhos, familiares da professora, estiveram lá, e realmente muito emocionante, muito bonita. Fica aqui os nossos parabéns à secretaria que providenciou uma sessão muito bem feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 6. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condição dos trabalhos ao vice-presidente dessa casa, vereador Edi Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibler, pelo tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos distinguem com a sua presença aqui, aos integrantes da imprensa e também aqueles que nos assistem das suas casas.
Alguns pontos que quero trazer nessa tribuna na noite de hoje. Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos aqueles que estiveram representando o município de São Bento do Sul nos Jogos Regionais para os Jogos Abertos de Santa Catarina, que foram realizados em Rio Negrinho, durante o final de semana e até o começo desta semana. A todos aqueles que participaram, e de uma forma especial aqueles que se classificaram para os Jogos Abertos, o handebol masculino, o handebol feminino e o bolão 23 feminino. Outras modalidades já estão classificadas e se classificarão também, mas neste regional classificaram-se, então, o handebol masculino e feminino e o bolão 23 feminino. Então, os nossos parabéns a todas as equipes, a todos aqueles que foram representar o município. Já estar num regional não é uma situação muito simples. A nossa região aqui é uma região muito competitiva, uma região que acaba abrangendo municípios que têm tradição esportiva, e isso dificulta as classificações. Então, mais uma vez, isso faz com que o nosso município tenha dificuldades para se classificar, e aquelas equipes que se classificam, então, fica aqui o nosso reconhecimento e os parabéns. Quero também fazer um convite. No dia 13 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, vai ser a largada da Corrida do Bem, Imigrantes, promoção do SESI, se eu não me engano, e a MEP Produções vai estar fazendo a transmissão ao vivo na sua página do Face. Aí o Edson me passou essa informação, me pediu para transmitir aos internautas. Então, todos aqueles... Claro que fica o convite para todos irem participar da corrida. Vai ter provas de 5 km e 10 km na Imigrantes, saída lá em frente ao batalhão da Polícia Militar. Mas também aqueles que não puderem participar, não puderem estar fisicamente lá, vai haver a transmissão na página do Face da MEP Produções. Então, se vocês tiverem interesse em participar, nem que seja assistindo da sua casa, no dia 13 de outubro, domingo, a partir das 7h30 a transmissão e a largada às 8 da manhã. 2 registros. O vereador Fernando Malon, na última sessão, falou de uma dificuldade no asfalto ali da João Paulo, na descida da João Paulo, depois da caixa d'água, e já tivemos aquele espaço consertado. Acho que ali fizeram um trabalho bem feito, foi muito bem feito. Tem todo um recorte feito lá, e eu acho que ficou bem feito aquela situação. Não existe, claro, algum solavanco existe, porque não tem como nivelar isso perfeitamente, não fica, mas ficou bem, pelo menos assim, aparentemente ficou muito bem feito. Passei por lá na terça-feira, me lembrei da manifestação do vereador Fernando e que já havia sido consertado. Então, quero dar os parabéns aí à equipe que fez o trabalho lá. Também quero dar os parabéns à equipe de uma manifestação que o vereador Ed Salomão recorrentemente vem cobrando aqui da prefeitura sobre a sinalização ali em frente à Quitanda Saíra, a faixa de pedestres e a lombada agora sinalizadas, na via, Então ficou bom, depois que terminaram toda a sinalização e as modificações que foi feita em Oxford, agora fizeram também a pintura da faixa de travessia ali para os pedestres e também da lombada. Sem dúvida, vereador Ed, que é um pedido necessário, e a gente precisa realmente cobrar da prefeitura essas situações, mas fica o registro de que agora, enfim, foi feito. Eu lhe concedo a parte. Obrigado pela parte. Realmente, eu acabei, sábado, eu estava lá elogiando esse trabalho que foi feito lá, e acabei esquecendo de mencionar e fazer o agradecimento ao departamento competente da prefeitura por ter tomado a providência, apesar de ter demorado, mas hoje a gente vê a segurança daquelas pessoas, que o fluxo ali é muito grande, de pedestres, de veículos e tal. Então, nossos agradecimentos. Obrigado pela lembrança. Ok, vereador. De fato, nós precisamos, e é papel do vereador, estar aqui para cobrar, e o senhor tem feito esse trabalho. Muitas vezes se manifestou aqui com relação àquela situação, da sua preocupação com relação à segurança das pessoas, não só dos pedestres, mas também das pessoas que estão transitando com seus veículos naquela região.
Com relação à mudança de banco, né, para o pagamento da prefeitura, então houve o Itaú acabou sendo o banco que vai trabalhar com as contas dos funcionários da prefeitura, e as contas da prefeitura. Então, eu estive conversando com a secretária Margarete sobre o assunto, né, e ela me disse que, hoje, inclusive, tem uma matéria aqui no jornal A Gazeta, falando sobre isso, que ainda o pagamento do mês de outubro ainda vai ser através da Caixa Econômica, mas a ideia é que o pagamento de novembro, que está programado para ser realizado no dia 29 de novembro, já seja com o Itaú. E com relação às contas salário, né, existe isso é por lei, né, a questão da portabilidade das contas, né. Então você pode abrir uma conta sem ter as taxas, né, e você tem esse direito, a pessoa tem o direito de exigir ou de solicitar que a conta apenas receba o salário e seja transferido para o banco que o usuário escolher. Então isso, né, essa portabilidade ela é garantida a todos os usuários, né? Então, com relação a isso, nós podemos ficar bem tranquilos. A Margarete me garantiu isso, mas nós já sabíamos que havia essa legislação falando sobre isso. Então, vão começar os procedimentos no sentido de que as contas sejam transferidas, né? Tem que fazer individualmente, vai ter que fazer, cada um vai ter que fazer a abertura de contas, né? E vai haver um esquema especial para fazer essa abertura das contas junto ao Banco Itaú. Eu também quero me manifestar, e também é minha última manifestação com relação a essa manifestação do prefeito Magno sobre a migração, né, sobre sair da Amunesc e ingressar na Ampla Norte. Eu tenho me manifestado com relação a isso, que sou favorável a essa migração. Creio que é importante que o São Bento do Sul esteja inserido no contexto do Planalto Norte, nós estejamos realmente... não vou nem entrar na seara da crítica. A Amunesc nos serviu para muitas coisas, a Amunesc nos prestou bons serviços, mas eu creio que seja a hora, é importante que o município de São Bento do Sul esteja inserido no seu contexto de Planalto Norte, para fazer com que o Planalto Norte também tenha um desenvolvimento maior. No início desse ano, não sei, ali mês de março, fevereiro, março, estive com o vereador Dagmar Nogueira, em Mafra, conversando com o Daniel, e também com o presidente da Ampla Norte. Depois disso, nós promovemos aqui em São Bento, aqui na Câmara de Vereadores, uma reunião com os 3 prefeitos da região, o prefeito Júlio, o prefeito Rubens e o prefeito Magno, e o prefeito presidente da Amunesc, o prefeito Orildo, que é de Major Vieira, e nessa conversa, né, já articulando essa migração de São Bento para a Ampla Norte. Por entendermos ser o caminho mais adequado para o município de São Bento do Sul e para o desenvolvimento do Planalto Norte. Nós precisamos, sim, assumir esse nosso papel de maior cidade da região e realmente contribuir, de alguma forma, para que o Planalto Norte possa ter mais voz, possa ter mais força, e nessa união dos municípios a gente consegue realmente ter, eu creio nisso, uma influência, uma força muito maior. E agora houve naquela ocasião, quando nos reunimos aqui com os 3 prefeitos e o presidente da Ampla Norte, e também o Daniel, lá, que é o secretário-geral da Ampla Norte, houve já uma manifestação dos prefeitos dessa possibilidade. O prefeito Rubens, já naquela ocasião, estava menos propenso a fazer essa mudança. Hoje eu vi uma declaração dele de que ele provavelmente não vá, né? O prefeito Júlio se manifestou favorável à migração também para a Ampla Norte, mas eu concordo com os vereadores que se manifestaram anteriormente sobre a questão. Creio que São Bento não precisa aguardar que os 3 municípios vão. De repente, São Bento tem que ir e capitanear esse processo. Quem sabe mais tarde vá também Rio Negrinho, mais tarde vá Campo Alegre, mas eu acho que São Bento do Sul precisa assumir esse papel de protagonista, que é no Planalto Norte. Nós precisamos assumir esse papel e, no que for nessa direção, o prefeito Magno tem todo o meu apoio, pode contar comigo nessa empreitada, porque
entendo ser o melhor caminho para São Bento do Sul e para o Planalto Norte, que nós estejamos juntos, brigando e lutando pelo desenvolvimento da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibler. Solicito reassumindo os trabalhos, eu solicito ao vereador Marco que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. 2. Vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes no plenário, senhoras e senhores que estão em casa, boa noite a todos. Eu quero registrar, como para quem não fica muito distante da palavra do vereador Pete, do nosso presidente, a gente já vem há tempos falando, cada um de nós se expressando, né, nessa tribuna, sempre que temos oportunidade, que o assunto volta, né, à baila aí, fala sobre a mudança da Unesc para a Ampla Norte. E eu me lembro muito bem que uma das falas que nós tivemos foi citar que é melhor ser, né, o champignon do estrogonofe do que o arroz, né, do estrogonofe lá embaixo. Eu não entendo, sinceramente, as questões políticas de alguns prefeitos, respeito, mas está acima da minha compreensão, porque, pelo amor de Deus, né? Tudo que foi perguntado foi explicado, e tudo que foi perguntado foi justificado e questionado sobre os valores, e os valores seriam suficientes para contratar qualquer serviço que a Munesc presta hoje para esses 3 municípios, e ainda com qualidade melhor. Bom, sem contar que a Munesc não tem geólogo. E, aliás, uma coisa que talvez poucos saibam, a Defesa Civil de São Bento do Sul gastou uma enormidade de tempo para conseguir um geólogo para fazer a avaliação de 5 áreas na cidade. E a Ampla Norte colocou um geólogo para nós à disposição para fazer no outro dia, outra semana, tipo assim, de uma semana para outra, fazer o trabalho, porque lá tem um geólogo à disposição. E nós gastamos 5 meses para conseguir. Na verdade, né, desde que nós começamos essa gestão até agora, são as questões políticas que, às vezes, a gente não entende, porque determinadas pessoas assumem cargos públicos, enquanto elas deviam estar na reserva, da reserva, e não envolvida com o serviço público, se elas não têm competência para exercer função pública. Não é? Tem que ser profissional nisso, tem que ir atrás, correr atrás, e não pode gastar 2 anos e meio para conseguir um geólogo. Né? Mas, já, né, com essa visita que nós fomos lá na Ampla Norte, conversamos sobre essa possibilidade. Naquela semana estava à disposição os geólogos, se nós quiséssemos. Mas, milindres para lá, milindres para cá, políticas e coisa e tal, que eu odeio, acho um absurdo. O cidadão são-bentense não pode pagar por isso. Está muito alto o volume, senhor? Tá, vou baixar. Então, mas faz parte da cultura, né? Eu abomino essa cultura, não tem necessidade. Olha que coisa mais linda, entre tudo aquilo que já foi falado aqui a respeito de São Bento do Sul. Porque andaram reclamando no panorama político, né, de que nós não falamos coisas boas. Mas, é claro, nós temos que falar de coisas boas e coisas ruins também na nossa cidade. Não é? Tem coisas ruins, nós precisamos falar, nós precisamos alertar o povo. Assim como nós falamos da questão do suicídio, né? Tem que falar sobre as situações das doenças, tem que falar de prevenção, temos que falar. Nós temos que falar de coisas boas e coisas ruins. Olha que fantástico o resultado de São Bento do Sul nos jogos que tivemos agora recentemente. Maravilhoso, espetacular. Vai mais uma boa para vocês. Então, para aquele que estava de plantão assistindo, né, a Câmara, palavra livre, né? Talvez esteja lá esperando para escrever, entendeu? Anota aí, São Bento do Sul foi selecionado para o Congresso Nacional de Práticas Integrativas. 4 projetos foi selecionado daqui de São Bento, 4 de nacional. Ei, gente, começou outro dia, começou há 2 anos e meio isso daí. Olha só que fantástico. Sabe, temos que reconhecer o trabalho profissional desta competente Ana, não é? Aí
vai ser na cidade de Lagarto, estado do Sergipe, dia 13 a 17 de novembro, agora, próximo mês. Qual o principal? Espinheira Santa, substituindo o Meprazol. E aqui eu quero fazer um ressalvo. Eu sei que não é culpa da saúde, não é culpa de compradores, não é nada disso. Tá? Mas, segunda-feira eu fui fazer uma consulta no médico a respeito, eu tenho o trato da minha querida próstata, né? Da minha querida próstata. Tive uma hiperplasia há 14 anos atrás e tenho que todo ano fazer acompanhamento. Segunda-feira foi o dia de ir lá e fazer aquele abraço, aquele beijo no médico, né? Aquele amor todo. Bom, ele queria fazer um exame específico, eu estou reclamando para ele que eu não conseguia fazer a excreção completa durante a madrugada. E demorava demais. E eu tomando o remédio. Ele falou assim, vamos fazer tal exame assim, assim, se não der esse exame, conforme esse exame, nós vamos fazer um procedimento, né, cirúrgico. Tá bom, então vamos. Eu falei, mas antes de fazer isso, que tal se eu mudasse o remédio, em vez de usar o do SUS, eu usasse um laboratorial? Boa ideia. Então vamos conversar. Pega aí. Pegou quatro caixinhas de amostra e me deu. Pasmem. O remédio que eu estava tomando há 13, 14 anos não funciona. Eu tomei um à noite. Funcionou. Fiz um teste de tomar 2. Dupliquei a dosagem. Tive que levantar no meio da madrugada porque a excreção foi formidável. Então, aqui nós temos uma proposta de alguém que vem, sabe, substituir, e nós não podemos esquecer de falar sobre isso. Nós precisamos retomar aquilo que os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós faziam, nos ensinavam. Né? Então, esse é um dos trabalhos. Tá? Esse é um dos trabalhos. Sem contar que o que foi feito em Cunhaporã, fomos convidados para abrir, São Bento foi convidado para fazer uma abertura oficial, com palestras lá, em Cunhaporã, no Encontro Nacional. 35 municípios ouviram da profissional de São Bento do Sul, da saúde, da Ana, a respeito das práticas integrativas de São Bento. Olha só que fantástico. Nós temos capacidade e competência, nós precisamos melhorar algumas qualidades, alguns serviços, algumas situações, como aquela situação que eu trouxe para vocês dos prematuros e dos natimortos. Tem problemas aí, precisa fazer alguma coisa. Tem situações para resolver. Eu conversei após a sessão naquele dia com um senhor que bebê nasceu com 6 meses. Eles ficaram 4 meses morando em Mafra. Só no São Bento. Chegaram a alugar uma casa em Mafra para morar em Mafra. Ele vinha trabalhar e voltava, vinha e voltava. Porque, gente, nós precisamos falar dessas coisas para que o povo vá se conscientizando, para que o povo comece a procurar lá no seu médico, na unidade básica de saúde, tem remédio natural? Tem um produto natural? Será que lá na farmácia da Ana não tem? Né? Será que lá ela não pode me ajudar? Será que lá eu não consigo fazer isso? Consegue. Consegue sim. Nós temos que treinar. Eu sempre gosto de falar assim, de coração. Esta cidade me surpreende com pessoas, com profissionais espetaculares que temos. Na saúde, na educação, né, no esporte, em todas as áreas. Nós temos pessoas que entristecem a nossa cidade? Temos. São casos à parte. Não é geral. Eu queria dizer para o povo de São Bento, para aqueles que nos acompanham, que os do bem são maioria. Os do bem são maioria. E nós precisamos acreditar nessa nossa cidade e ajudar a mudar. Agora, não podemos fazer aquela política, como já foi falado várias vezes aqui, admitir a política da internet, aquele que fica só criticando por criticar. Venha e dê sua contribuição, fale, ajude. A cidade é nossa, é de todos nós. Outro dia alguém me criticou na internet, dizendo que, como é que eu tenho ousadia de falar que essa cidade é nossa, é minha também? Claro, estou morando aqui há 16 anos e meio, eu tenho 2 filhas são-bentenses, é minha cidade, eu tenho que... Se eu não viver aqui e não achar que essa é a minha cidade e não lutar por ela, eu vou lutar por quem?
Batalhar por Campo Alegre, Rio Negrinho, ou para a minha, que já ficou há 500 anos lá atrás? Não, essa também é. O povo que me recebeu, me adotou, e aqui eu fiquei. E aqui eu vou continuar. Então, Ana, parabéns pelo seu trabalho. Siga em frente, querida. Eu sei que não vai faltar apoio, não vai faltar para você gente para andar de braço dado com você, de mãos dadas, para te levantar, para te dar descanso e quando você precisar. Mas segue. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns São Bento, parabéns pela a saúde naquele trabalho que vem fazendo de prevenção, que é espetacular. Custa mais barato. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Número 7, vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem o tempo de até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui da plateia, aqueles que nos acompanham em suas casas, meu boa noite. Eu vou iniciar lendo aqui na tribuna uma notícia da INSC de hoje. E vocês já vão entender por que eu estou lendo essa notícia. O título da notícia é assim, vereadores: água fica mais barata para consumidores de Santa Catarina. Revisão tarifária feita pela Agência de Regulação do Estado elimina a cobrança de taxa para quem consome até 10 metros cúbicos por mês. A conclusão da revisão tarifária da Casan, pela agência reguladora Aresc, traz uma boa notícia para os consumidores de pequeno porte. Dentro de 180 dias, eles não precisarão mais pagar a taxa correspondente aos 10 metros cúbicos mínimos. Isso significa que quem usar menos do que esse limite de água por mês pagará um valor proporcional. Segundo o gerente de regulação da Aresc, haverá cobrança de uma taxa de instalação de R$ 29,49 por mês, mais o valor de R$ 1,96 por metro cúbico para quem consome até 10 unidades por mês. Já quem tem contas que somam mais de 10 metros cúbicos por mês, pagará R$ 9,11 por metro cúbico. Então, essa notícia, eu não sabia que já estava nesse estágio, eu sabia que a Casan estava trabalhando para implantar o mesmo sistema que implantamos em São Bento do Sul, que foi uma das minhas batalhas, é uma das minhas propostas de campanha e que já foi debatida bastante aqui na Câmara, inclusive com questionamentos com relação à TBO. E hoje eu vejo que a Casan, que é a maior empresa do Estado, que tem mais de 190 municípios, atende 190 municípios, passa a adotar também a TBO, não com o nome TBO, mas o mesmo sistema de cobrança, que é o quê? Paga-se o valor mínimo, paga-se o custo de disponibilidade da água e só paga os metros cúbicos consumidos, que é a mesma proposta que a gente teve e já está implantada em São Bento do Sul. Ainda a matéria fala o seguinte: a mudança também faz com que a Casan esteja enquadrada a uma sentença do Supremo Tribunal Federal, STF, que proibiu em 2011 a cobrança da taxa mínima para os pequenos consumidores, ou seja, vai de encontro ao que eu já falei aqui, que é uma tendência à mudança nas formas de cobrança, porque entendia-se que a taxa mínima não é algo correto, que não é legal você obrigar a pessoa a pagar 10 metros cúbicos quando ela consumiu 3 ou 4. E o mais interessante dessa matéria é que, no ano passado, até apresentei um trabalho representando o SAMAI, até fui questionado por isso, porque era um trabalho mostrando a forma de cobrança através do TBO como um exemplo para outros lugares. E até fui questionado, de algumas pessoas disseram: nossa, mas não é bom, como é que vai ser exemplo para outros lugares? Então, eu vejo que essa adoção pela Casan, para beneficiar os usuários e dizer que a água fica mais barata para aqueles que consomem pouco, é mais uma prova de que a gente acertou, está no caminho certo, acertamos, inclusive estamos servindo de referência para outros lugares melhorarem suas formas de cobrança. Mas o que é mais interessante, vereadores, é a gente analisar os números, porque a Casan está aí do lado, a maioria das cidades de Santa Catarina tem a Casan como fornecedora de água, e a tarifa, que eles chamam aqui, até não decorei o nome ainda, taxa de instalação, que seria a nossa TBO, é de R$ 29,49 por mês. E quanto é em São Bento? Sabe, vereador Melão? R$ 20,67. Então, de R$ 20,67 que nós pagamos, a Casan vai cobrar R$ 29,49, ou seja, a água para todo o resto do estado é 42% mais cara que a de São Bento do Sul. Então, como pode isso? Como pode o SAMAI de São Bento do Sul oferecer um serviço que atende a comunidade com 42% a menos de custo do que a grande maioria das cidades? Então, isso precisa ser
falado, comemorado, porque hoje uma fatura em São Bento de 10 metros cúbicos custa R$ 36. Na Casan vai custar 49 e eles estão comemorando, né, a INCC destacando aqui a comemoração porque a água vai diminuir e ficando assim ainda 40% mais cara que nós temos em São Bento do Sul. Então, é interessante para as pessoas se situarem, porque realmente as pessoas têm o direito de questionar, né? Às vezes algumas pessoas não entenderam qual era a ideia, mas a gente parou de exigir que todo mundo pagasse 10 cúbicos sem ter consumido eles. E é isso que era a proposta do TBO. O senhor quer uma parte, vereador Fernando? Sim. Claro. O senhor leu, é óbvio que eu ia falar sobre isso. O senhor leu, o que a Casan vai cobrar, por favor? Eles vão cobrar o preço da água, o metro cúbico da água. E o que mais? Taxa de instalação de R$ 29,49 por mês. Taxa de instalação. Taxa. Qual é a discussão que a gente vem tratando o tempo todo? Aqui em São Bento cobram tarifa, que nós dizemos que é ilegal. Lá cobram taxa. Não estou entrando na questão dos valores, estou entrando na questão da legalidade do negócio. O que nós, vereadores, entramos com ação é discutindo a legalidade da tarifa. O SAMAI, seguindo orientação de quem? Do STF, ou determinação do STF, ou do STJ, o que quer que seja, vai cobrar taxa. Taxa é legal? Tem que vir para a Câmara, nós vamos discutir para ver se é legal, para daí vermos se vai ser cobrada a taxa. O que não pode é ser cobrada tarifa. É nesse sentido. Eu vou ver essa matéria, eu vou trazer mais, já que o senhor deu uma luz, nós vamos ver como é que chega isso aí. Mas obrigado. Sim, vereador. Até eu também li a matéria agora, durante a sessão, né? Então, até carece da gente dar uma analisada, né, vereador Fernando? Até porque, mesmo chamando de taxa de instalação, isso pode ser uma tarifa. O senhor sabe que, às vezes, pode chamar de um nome, mas a constituição dela é diferente. Então, outro assunto que me traz aqui hoje é falar um pouco sobre as obras de saneamento. Já foi abordado aqui por alguns vereadores que me antecederam, mas eu já tinha preparado uma fala, porque as obras de saneamento em São Bento do Sul estão entrando na sua reta final. Esse contrato que existe hoje, que está trabalhando no centro de São Bento do Sul, são 44 quilômetros nessas etapas das subbacias 1 e 2 do Rio São Bento. E eu gostaria de citar, porque a gente acompanha a rede social, vê justamente algumas pessoas que ficam chateadas, às vezes, com o transtorno causado, questionam principalmente o planejamento da obra. Eu participei de uma reunião de planejamento da obra essa semana, e é isso que eu queria reforçar aqui para a população de São Bento do Sul. Que essa obra ela é planejada, ela é pensada, ela é decidida junto com o Conselho de Saneamento, junto com a CDL e os comerciantes, para tentar trazer o menor impacto para a cidade possível. Isso quer dizer que ela não vai ter impactos, que a gente não vai sofrer como população? Não, vai sofrer. Porque uma obra desse tamanho, no local que é o centro da cidade, com as dificuldades que apresenta, principalmente a questão de trânsito, vai ter seus transtornos. Mas ela é planejada no sentido de que, desde que ela iniciou a 18, agora não, ela tem um prazo de 18 meses, então falta aí alguns meses para acabar, mas a gente pode falar foi julho do ano passado. Então passou um pouco de um ano de obra. O SAMAI teve que distribuir 44 quilômetros de rede em 18 meses de obras. Então, são 3 equipes que trabalham simultaneamente. Então, é necessário que mais de uma equipe esteja trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu vejo algumas pessoas sugerirem no Facebook, por que não vão lá, abre uma rua, fecha uma rua, arruma a rua, depois começa a fazer outra? Porque, se fosse assim, a gente ficaria aí 5, 6 anos em obras. E eu entendo que seria pior. Então, ela é planejada para justamente ter 3 frentes de trabalho conjuntos, só que são 3 frentes abrindo e fechando valas e colocando tubulação de esgoto. Aí depois nós temos frentes trabalhando na pavimentação e nós temos as frentes agora que fazem as calçadas. Então, só da obra de saneamento do SAMAI, a gente tem dias em que a gente tem 8 frentes de trabalho trabalhando em lugares diferentes da cidade. Então, causa um certo transtorno, sim. Parece que está todo mundo, né, abrindo buraco em todos os lugares, parece, mas não é. Tanto é que a obra iniciou lá pelos fundos do Fórum, no loteamento Monte Carlo, em julho do ano passado,
Então, quem transita, por exemplo, hoje na região da Rua da Delegacia, que tem uma queixa grande agora pela situação em que ela se encontra, essas pessoas não viram a obra acontecer no Monte Carlo, porque não é o trânsito da pessoa, não é o dia a dia da pessoa. Então, lá também foram 2, 3 meses de transtorno, de inconvenientes para os moradores, para quem estava passando. Depois disso, ela foi para Estevão Buschli. No começo do ano, a gente estava com Estevão Buschli, com reclamação. Então, são períodos. O importante é o resultado final, que vai trazer saúde para a população. O saneamento é importantíssimo. E algumas conquistas que vêm junto com essa obra de saneamento, que uma delas são as calçadas. O SAMAI vai fazer 17 mil metros quadrados de calçadas no novo padrão. Então, a gente está vendo a área central tomar uma feição totalmente diferente do que era o centro da cidade. A acessibilidade nas calçadas do centro é algo que a gente não tinha, e agora a gente já começa a ver, e ela já começa a se interligar, e logo vai fechar todo esse anel central. A gente vai ver a grande diferença para quem precisa, quem necessita. Não tem mais o piso escorregadio, precisa passar um cadeirante, o carrinho de bebê, uma faixa elevada para facilitar a travessia. Então, isso é algo que a obra de saneamento está trazendo junto. Fora as pavimentações, a gente teve Estevão Buschli, a gente teve a Schramm, a gente vai ter a Rua da Delegacia, a gente tem Alexandre Binemann, a Áustria, que a gente citou aqui hoje, a Egon Usman, que vai ser pavimentada, a Rua da Caixa foi recentemente pavimentada. Tudo isso vem nesse pacote da obra de saneamento. Então, é uma grande obra, traz transtornos, mas ela vai deixar um legado e um resultado para São Bento que é muito positivo. O senhor quer uma parte? Sim, obrigado pela parte. Eu achei interessante a exposição feita. Ninguém vai tirar o mérito da questão dessa obra, porque é uma obra que ninguém quer fazer. A gente sabe disso, mas está sendo feito e tal. Mas também não podemos deixar de prestar atenção no que foi levantado pelo vereador Jair Sabino, a questão da abertura daquelas justamente que é do esgoto. Se alguém passar lá e jogar qualquer coisa lá dentro, uma pedra, uma bola, a empresa vai embora, amanhã depois esse problema vai ficar e não se sabe aonde que é o problema, porque não vai escoar. Não vai escoar. Então, Vossa Excelência está ligado a esse fato, vereador, ficar em cima para que faça-se uma proteção imediata após a conclusão, para que não caia nada lá dentro, porque se cair alguma coisa lá dentro, a empresa vai fechar, vai embora e o usuário vai ter esse problema, o município vai ficar com o problema. Então, seria bom orientar esse pessoal para que tome uma atenção. Até muito bem levantada essa questão aí. Obrigado pela parte. Sim, vereador, essa é uma questão que preocupa, sim. Na verdade, as tampas têm que ter a tampa, mas elas, às vezes, até desaparecem por motivos que são retiradas, às vezes, até criminosamente. Então, é, sim, um trabalho que tem que ser feito e refeito algumas vezes, e é necessário que tenha que o SAMAI cobre da empresa responsável esse cuidado, porque, justamente, não pode ficar aberto dessa forma. Então, concluindo sobre a questão das obras de saneamento, mais uma vez eu friso o tamanho dessa obra, 44 quilômetros. Sobre os últimos questionamentos que eu vi, principalmente na Rua da Delegacia, a gente vai demorar um pouco na Rua da Delegacia, por quê? Porque está sendo implantada a rede de esgoto e está sendo trocada a rede d'água nos 2 passeios, ou seja, está sendo feita interferência no meio da rua e nas 2 calçadas. E vão ser refeitas todas as calçadas para depois pavimentar a rua. Então, vai demorar um pouco mais, mas o resultado final na Rua da Delegacia vai ser, ela vai ficar infinitamente melhor do que ela era antes da obra de saneamento. Então, são conquistas que vêm para ficar para a população, para melhorar a nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, a todos que estiveram conosco nessa sessão, aqueles que estiveram aqui presencialmente, ou então aqueles que estiveram nos acompanhando pela internet, muito obrigado pela sua participação. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 14 de outubro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.